Meu nome é Vitória Giovana. Meu nome é Thiago Meirelles. Eu sou o Felipe Braga. E ele é o Wilson Vedana, porque ele já é um convidado, gente. Inclusive, eu tô com uma conta. Aê! Foi foi agraciado na conta de luz. Agora ele vai ser... Agora, membro! Ele agora é um membro Você é também. membro, Membro tá? do Pó Direito. Olha, já tá a quarta Vai vez? pagar a conta. Pega o Pix aí. Pega o Pega o Pix. Mas só vai isso aqui, passar. isso aqui não é recuperação de consumo, não? Já quer entrar com a ação já. Já quer entrar com a E ação. nós somos o Pó Direito! Parcelamento indevido aqui na conta. Ei! Esse daí que tá pago, que tá Até o faltando final a aí gente no- pega uma de água pra Aí ele. daqui a pouco ele vai falar que a gente tá com gato aqui, por favor, viu? Me respeite, doutor Wilson. Gente, hoje a gente tá aqui com o Wilson Vedana, que vocês nem conhecem, né? Quase não Quase apareceu não aqui vê. no Pó Direito. Quase Ele já é um quase um membro. membro vitalício aqui. E é uma pessoa especial que esteve com a gente desde o começo. Foi o primeiro, Mas né? não é Foi, sobre nosso primeiro isso. podcast. E não é só sobre isso. Hoje ele veio falar de... Mentira, não é isso. Graças a Deus, gente. Rapaz, Não é isso. Hoje ele veio falar de algo que muitos advogados sofrem hoje em dia, e é a criminalização da advocacia em massa. Então, vamos lá, Wilson. Se vira nos... você tem 30 segundos pra falar. Brincadeira. Não, o que eu acho realmente é que isso daí é uma coisa que está recorrente hoje nos tribunais, e principalmente aqui em Rondônia, né? Falando agora em nível Rondônia, está havendo bastante isso. Então, quanto mais o advogado cresce em uma área, ou cresce contra alguma empresa, ou realmente tem muitas demandas contra essa empresa, ele não é visto como uma pessoa que está trazendo a solução, e sim como um criminoso. Ele está errado de fazer isso, de ter cliente, infelizmente. Sim. E aí eu quero saber, o que você pensa sobre isso? Na verdade, é uma máxima que até a própria advocacia condena, né? Exato. Quando o advogado se destaca, ou ele está fazendo coisa errada, ou é um criminoso, ou é um captador. E nem sempre é assim. Hoje tem estratégias que um escritório pode sim ter uma rentabilidade acima do normal, acima do comum, e acima da média até de grandes escritórios que já vêm aí há 20, 25 anos de mercado. Mas o que a gente mais... o que eu fico mais triste hoje em dia é sermos taxados como criminosos até pelo Poder Judiciário. E quando eu digo isso, é com todo respeito a todos os magistrados, todos os servidores, mas ler, às vezes, em alguns despachos, por conta de advogados que vêm de fora, que fazem uma prática irregular de captação nos bairros e tudo mais, e nós, advogados da região, nós, advogados aqui, que lutamos pelos direitos dos consumidores, acaba que o CDC é rasgado. Simplesmente é rasgado. Por quê? Porque é como se o advogado fosse um criminoso. Às vezes parece que é uma perseguição a alguns advogados, que é claro, a gente sabe que não é, porque todo dia a gente vai conversar com algum colega, é a mesma reclamação. É um colega que às vezes está sendo taxado como captador, ou é às vezes outro colega que está sendo taxado de uma outra forma, mas isso está enraizado às vezes pela quantidade hoje de processo que o Poder Judiciário tem. E não é culpa de nós, advogados. Quem faz coisa errada não somos nós, advogados, são as empresas que prestam um péssimo serviço a toda a sociedade. E nós somos a primeira e a última barreira da sociedade. A primeira que vai defender e a última que vai botar a cara a tapa para defender a sociedade. E é isso que é difícil, né, às vezes, demonstrar. Porque, por exemplo, muitas empresas, elas se vitimizam falando, tem muita ação contra... Está sendo muita ação contra a empresa. A culpa é não sei minha, o quê. né? A culpa... Gente, a culpa não é do teria advogado. ação O se não- advogado, ele não está com perseguição contra a sua empresa, tenha certeza. Acontece que nós, advogados, principalmente nós, que estamos ali na luta, procurando cliente, atrás de cliente, e sempre disposto a ajudar, e fazendo um bom trabalho, a gente começa a trabalhar contra alguma empresa e a gente vai criando uma expertise naquele assunto. A advocacia em entendeu? escala, ela vem da indicação, muitas Exato. E vezes. você é faz um bom impressionante. serviço, E vem um, dependendo da vem outro, área, vem outro, óbvio vai que outro, vai vai ser. outro, Gente, vai o que outro. acontece bastante em escritórios, até no nosso escritório. Pô, a gente ganhou uma ação de determinada pessoa em determinada área, contra uma determinada empresa. Véi, em 1, 2 dias, surge 10, Exato. 15 Vamos clientes. dizer, que é o exemplo ligação, muito de muito vocês, comum. muito do meu escritório também. Falta água, empresa não. falta Isso. água em tal lugar. Isso. Uma pessoa nos procura porque se sentiu muito prejudicado. Pronto. Às vezes tem um pai que está acamado, que Perfeito. precisa de lavagem. Por exemplo, é um diabético. Eu tive um caso de uma pessoa diabética que é mãe de um advogado, parceiro do escritório, e falou: Wilson, preciso que você cuide disso aí porque eu não tenho capacidade emocional para tratar. Ótimo. No dia seguinte, choveu de gente ao redor da casa dela. Por quê? Tinha sido cortada a energia,
tiveram que ir lá restituir a energia, a água, porque era uma pessoa idosa, que tinha deficiência, que precisava de lavagem até para as feridas do diabetes, que poderia causar danos irreversíveis. E veio um monte de gente, ou seja, eu vou ser condenado, Por ter porque a sociedade ali, que é vulnerável, Sim, isso totalmente. não está sendo visto hoje em dia muito pelo judiciário. É como se o consumidor pobre, lascado, aquela pessoa que não sabe nem ler e escrever, chega lá uma coisa para ele assinar, uma pessoa que tem um pouquinho mais de correção ali, vai fazer ele assinar, vai convencer ele, fingir, às vezes é a digitar aquela que você, e aí você fala por extenso, o cara estica o dedo daqui para lá. E não, o Falta de consumidor é conhecimento. vulnerável. Cadê a defesa? Não é uma balança o direito? E a balança, hoje em dia, ao meu ver, está assim. Porque as grandes empresas, infelizmente, estão engolindo todos os consumidores. E não está tendo uma política. O que acontece? Eles costumam se vitimizar muito. Agora, um exemplo das empresas aéreas. Eles se vitimizam muito que, meu Deus, as condenações são altíssimas, como que a gente vai fazer isso? Agora, na pandemia, teve muitas dificuldades. Acontece que eles não fizeram, não tiveram uma mudança significativa. O que a gente vê bastante é os consumidores tendo que se adequar às medidas da empresa aérea. Então, por exemplo, eles cancelam um voo, a gente tem que se adequar em viajar daqui 24 horas, porque eles não podem realocar a gente em uma outra companhia aérea, porque para eles vão ser mais oneroso. Eles podem modificar um voo por conta de uma suposta malha aérea, como normalmente acontece, ou eles podem, por um caso fortuito. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma prova de mestrado, eu tive um caso de uma cliente que ia apresentar a tese de mestrado em Portugal e, por conta da pandemia, isso em 2020, falaram, olha, você não vai conseguir entrar mais no país. Você consegue vir daqui a 14 dias? A passagem era para uns 2 meses. Ela entrou em contato com a empresa simplesmente falou, não tem como, sendo que tinha vaga no voo, poderia ser utilizado o mesmo valor de passagem, porque é um absurdo você pagar R$400 num dia e 2.000 no outro no mesmo voo. Não faz o menor sentido ter isso, até porque as empresas têm benefício. Ninguém conta isso, mas as empresas têm benefício de compra de óleo lá do motor deles, que funciona, que é a gasolina deles. É congelada durante o ano todo, não tem variação. Eles faturaram mais na pandemia do que em toda a história. As ações cresceram. Quem chegou a comprar ação na Bolsa de Valores a R$5 da Gol, Azul, Latam, chegou a quase R$40, R$35. Então, olha o quanto faturaram, e aí vem dizer que R$10.000, cadê a teoria do desestímulo? Por que nos Estados Unidos isso não acontece? Quando falta energia por 1 hora, ou água, ou telefone, para uma certa população, as pessoas não precisam ir atrás de ninguém. Chega um cheque da empresa pelo Correios, falando, você ficou de tal hora sem o serviço. Às vezes é 50 centavos de dólares, mas eles já entendem que é muito melhor prevenir do que depois sofrer com as ações de demandas judiciais. Isso não é culpa nossa. Eu fiz uma viagem internacional, Wilson, e aí eles estavam escolhendo... Bolívia não conta. Ela conta Bolívia. Bolívia não Ai, é. gente, vocês são patéticos, mas enfim. E a viagem, a empresa aérea estava precisando de 2 passageiros que desistissem do voo para que eles só viajassem no outro dia, 24 horas depois. E eles estavam oferecendo €400. Amigo, o problema é que eu não podia desistir, ó. Porque, sinceramente, eu estava desse jeito, meu amigo. Me chama. Desse jeito. Então, assim, é totalmente diferente. Entendeu? Outro caso que A gente se prepara aconteceu. muito para as viagens. Não, É muito não ruim vou- sair de Rondônia, por exemplo, para qualquer lugar do Brasil. Num voo internacional, eu estava... A mulher, simplesmente, gente, sabe, a cadeira não tem que reclinar? Isso na classe econômica, escuta. Aí a cadeira dela não reclinava. E como não tinha outro local na classe econômica, pediram para ela, assim, gentilmente, pelo amor de Deus, para ela não ficar incomodada, e ir até a executiva, que tinha uma vaga para ela ir até a executiva, porque, assim, infelizmente, ela ia ter que ir distante da família, mas, assim, é porque a cadeira dela não reclinava. Ela foi de executiva. Meu Deus. Tomando champanhe. É totalmente diferente, gente. Aí as pessoas falam, outra coisa que também costumam falar, lá nos Estados Unidos, em comparação ao Brasil, as demandas são menores, não sei o quê. Gente, entenda uma coisa. É cultural. Não é só cultural, é porque aqui no Brasil, as demandas consumeiristas não podem ser feitas de forma coletiva. Ou seja, um voo que tem 200 pessoas, se as 200 pessoas decidirem que querem entrar com uma ação de danos morais, elas não podem se juntar e fazer uma ação só. Elas entram de forma individualizada. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos tem essa possibilidade. E lá é realmente muito mais comum você entrar com várias demandas, uma demanda para várias pessoas, do que o que acontece aqui. Porque aqui, infelizmente, não acontece isso no direito do consumidor,
mais na área trabalhista, né? Essas ações É, direito coletivas. coletivo Então, assim, rola muito. aí as pessoas gostam de comparar números, mas não tem como comparar números quando Aí- a gente está falando de um país subdesenvolvido e de um país O- desenvolvido. a empresa ela faz a conta, lógico. Para ela fazer isso, ela faz a conta. Ah, vou cancelar esse voo porque tem pouca gente, eu vou perder tanto, então vale a pena porque de Nem todo mundo 50 processa. vai processar 5, eu vou pagar sorrindo e vai estar tudo E a bem. empresa não perde, a empresa paga Muito pelo seguro. contrário. Exato. Justo. Então, Justamente, tem um pra- seguro que cobre todos aqueles Exato. passageiros que entram Se isso com a está ação, que é o acontecendo, seguro para de ela está sendo responsabilidade vantajoso. civil. Isso não é prejudicial à empresa, não vai encarecer o serviço. O que deveria acontecer? Uma adequação ao que simplesmente uma resolução diz. Por Pode exemplo, tem lá, coisa simples. 1 hora, ligação para a família. 2 horas, alimentação. 4 horas, hospedagem. Não fazem. Deixam lá o Léo. Por quê? Porque é muito mais fácil pagar uma condenação, que eles pagam um seguro ínfimo, Uhum. do que adequar a um serviço bem prestado. O porquê que está sendo liberado agora empresas de fora vir competir no Brasil? Por conta da falha das empresas brasileiras. E como Isso é é bom burocrático, porque- tá? Porque aqui no Brasil, para você ter uma concessão desse tipo de serviço, beira a impossibilidade. Você vê a quantidade de aeroportos que foram vendidos agora para uma empresa italiana, ou espanhola, alguma Foi coisa, saiu francesa, ontem. não? Sei. Hã? A Francesa? daqui foi francesa. Pois é, foram vários aeroportos do Brasil já vendidos para empresas que vêm de fora para prestar um serviço, vamos dizer assim, adequado. Se a conta... Sendo que aqui poderia ser privilegiado, poderia ter toda uma rentabilidade aqui, Fomentar a economia reinvestimento. do Brasil. Isso só vai mudar Exatamente. quando doer no bolso, né, Wilson? Exatamente. Quando todo mundo entrar aí e falar assim, opa, não tá valendo mais a pena fazer isso. Aí eles vão mudar. E aí o que complica? Por exemplo, esses dias teve uma ação que era meu cunhado, minha irmã e minha mãe viajando. A sentença da minha irmã saiu primeiro, ações coletivas, por quê? É dano personalíssimo individual. Isso. Dano moral não se tem como aplicar a mesma pena para uma pessoa de 60 anos e a mesma pena para uma criança, porque cada um sente diferente. Então, no caso, foi sentenciado um processo, o outro, da minha mãe, que não tinha nada a ver com meu cunhado, foi pedido conexão, perguntando e pedindo para que nós justificássemos do escritório o porquê que as ações eram ajuizadas individualmente e não coletivamente. Isso é uma tremenda aberração jurídica, gente. recebi Pelo isso, amor de lembra? Deus, isso é uma aberração. É. Da mesma forma que o mesmo juiz de manhã julga uma ação procedente e à tarde improcedente da mesma Mas, família. o Wilson, do mesmo agora eu vou te seguro. falar. Muito já. Isso daí, sabe o que acontece? Imagina você que tem uma experiência, é expert no assunto, é especialista em direito do consumidor, está mais do que acostumado com essa situação. Você olha para isso, você vê o absurdo que é e consegue se defender. Agora pega um jovem advogado que acabou de sair da faculdade, que pegou um atraso de voo da família, porque a família está ajudando ali ele, E a família simplesmente... ainda vai falar. Vai falar mal. Ou diploma jogado no lixo. E aí Péssimo o que acontece? profissional. Ele vai aceitar lá a conexão, vai falar, beleza, excelência, segue da forma que o senhor está falando aí e E é a gente nóis. sabe que, infelizmente, Gente, com a não conexão... há, A Não, conexão e o pior é que em alguns despachos de processos da mesma família, a gente tem uma ingrata surpresa, às vezes, de ter uma frase lá, como até me mandaram de uma sustentação oral que eu fiz essa semana, e que eu entendi na hora, era uma ação de massa também, que é a de Serasa Score, negativação interna. Isso. Amigo, aonde eu assisti tua temos- sustentação oral todinha, assisti a resposta. E, Pois é. gente, eu eles fiquei ficaram sem entender sem nada. saber. Eu não entendi o julgamento, nem os magistrados entenderam o julgamento. Só não ficaram um olhando para a cara do outro, literalmente, porque era por vídeo. Então, eles devem ter ficado olhando para a tela um do outro. Porque, em primeiro grau, foi extinto o processo sem julgamento do mérito, porque necessitava de uma perícia, segundo o magistrado de primeiro grau. No recurso, eu pedi inicialmente que fosse cassada a sentença, retornasse para instruir, caso ele quisesse, ou que já julgasse o mérito. E que você Ela- considerava como uma causa madura para julgar. Exatamente, porque o processo já estava instruído, tinha tido audiência de conciliação, já tinha tudo, estava prontinho. Beleza. Ela analisou os fatos e manteve a sentença, ou seja, um erro procedimental simples. Erro procedimental em um acórdão, em uma decisão de colegiado. Tá? Mas, enfim, isso acontece. Às vezes, nos processos de massa, infelizmente, isso acontece. Passa batida. E tudo mais. Mas você já imaginou você pegar uma pessoa que tem um nome sujo, aí você vai explicar para ela que ela não tem direito, e o juiz ainda, numa sustentação oral que o advogado vai fazer, e isso é muito comum de a gente ver, vira e mexe sai nesses migalhas, improcedências da vida, aonde o advogado fala, o que me chama a atenção nesse processo, abre aspas, né? O que me chama a atenção no processo é a forma com que se instiga o consumidor a achar que tem dano moral em um caso desse. Ou seja, como se nós incentivássemos Nossa, ao emoção. litígio, sendo que a empresa negativa, um débito de 2012,
outro de 2014, débitos prescritos. É. Nada foi analisado quanto a isso, nada com nada. As pessoas ficam se olhando sem entender o que está sendo feito. E aí como é que você explica para uma parte que deixou de comprar às vezes, porque nós somos privilegiados, e eu falo com muita tranquilidade isso, advogado. Porque a gente consegue, às vezes, com um alvarazinho ou outro que a Caixa vê ali a gente sacando, um limitezinho de crédito para fazer um financiamento. Mas a pessoa humilde, ela depende do score. Vocês sabiam que o score determina, inclusive, a taxa de juros do financiamento do seu carro? Quem tem pontuação maior tem taxa de juros menor. Ou seja, aquela pessoa está sendo prejudicada. E você vê numa decisão em que nada foi demonstrado que prejudicava a parte contrária, isso é outra aberração da natureza. Mas, amigo, eu vou te falar, amigo, gente, porque o Wilson é meu amigo, eu vou chamar ele assim, mas é impressionante até nos casos de juros de veículo que Também. a gente vê. A gente começou com a ação aqui porque teve um colega nosso advogado que trabalhava com várias ações no Paraná Legal. dessa forma. Mas assim, lá super fluía, porque como esse negócio, como a questão dos juros abusivos é discricionário do juiz, Sim. a gente fica mesmo à mercê do juiz. Aí a gente Insegurança, entrou com insegurança umas jurídica. 30 ações. Infelizmente. Das 30 ações a gente perdeu todas. E lá ele ganhava todas. E lá ele ganhava todas. E a mesma tese, as mesmas Tudo, petições, a mesma jurisprudência, as mesmas coisas, só que é uma coisa que é discricionária do juiz. Então, por conta disso, a gente pegou e abandonou esse tipo de demanda. Era um nicho de atuação, mas a gente abandonou. Então, eu acho um pouco estranho, me causa estranheza, porque, cara, como que magistrados que são consumidores também, que são pessoas como a gente... Mas dificilmente ele passa por um Isso financiamento. que eu ia falar, é um consumidor de outro É aquela nível. questão de empatia, de você se colocar no lugar do outro. Às vezes ele não precisou disso na vida dele. É. Ou não, tem magistrados que têm histórias lindas, que vieram de família humilde. Mas já a grande são maioria exceções. hoje, com Exceções, salário né? razoável, nós com salário razoável, nós conseguimos nos organizar para comprar as coisas E sem às vezes ser não passa Casas pela Bahias. situação. Isso. Então, às vezes ele não está sentindo isso hoje, ele não consegue identificar a dor daquela pessoa. Da mesma forma, tem um colega que tem uma ação que pega muito com servidor público e idosos, que é o RMC, aquele cartão. Isso. Sim. Aham. Até pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, as ações eram julgadas procedentes. Houve uma modificação dentro da Exatamente. turma recursal e no TJ, em que as Eles ações começaram a ser julgadas procedente. improcedentes. Foi. Poxa, olha um idoso que não tem a mínima noção do que é um juros de 400% ao ano de um cartão de crédito. E ele, desesperado porque não tem mais margem, precisa comprar, às vezes, o medicamento da hipertensão ou algo nesse sentido, ele vai assinar qualquer coisa para liberar algum tipo de crédito. Então, como que o consumidor se defende se nós não temos uma segurança jurídica? Tem a ação do teu escritório, que é o mesmo caso do escritório nosso, que a tua é julgada procedente, a nossa improcedente. Por que isso? Por que não é aplicado o que diz lá no artigo, acho que é 932 do CPC? Que não tem-se como julgar ações idênticas de modo diferente. Não, e outra coisa também, a segurança do jurídica tem aquele também o distinguish. Distingue de cada situação para outra. De cada situação, que acontece muito quando você vai fazer vai recorrer para o STJ, você consegue alegar Sim. essa tese e tal, mas assim, é difícil, porque eu acho que nós, advogados, a gente tem um desafio grande, tanto da parte de quando a gente olha para os juízes, quando eles olham para a gente, como também da nossa própria classe, porque não só que eu acho um pouco desunida, mas não é só isso. É o fato de ter muitas pessoas, charlatão mesmo, Sim. que utiliza da advocacia para poder se promover. Porque o que acontece? Como a advocacia ela é, de certa forma, engessada, nós ficamos engessados porque a gente não pode arcaica, vender, a gente não pode fazer nada, a gente não pode ir atrás do cliente, o cliente que tem que bater na nossa porta. Então, assim, o que as pessoas utilizam? Um advogado, eu não posso fazer isso, porque senão o código de ética, minha filha, o pessoal vai lá na minha porta, ó, a fiscalização tá Seu lá, Wilson vai lá, o seu Wilson, seu Wilson que é vai lá. presidente da fiscalização. Então, não tem condição. Só que aí uma pessoa que é administradora de empresa, ela abre uma empresa que vai resolver para você o seu voo, aí, meu amigo, ela fecha 200 casos, eu fecho 10. Aí, dos 200 casos que ela fecha, ela faz acordo nos 200 com voucher, para ela tá show. O consumidor que ela atende também está satisfeito. E meus 5 clientes se lascou, porque a ação que eu fiz... A advocacia predatória é A nossa. advocacia predatória é nossa, nós que somos os culpados, nós que estamos causando isso, a advocacia... Porque eu participei de um webinário que, gente, não teve uma pessoa que falou bem da advocacia.
E só tinha um advogado lá, que era eu. E na hora que eu fui falar, eu ficava assim, gente, o que eu vou falar aqui? Porque eles falaram tanta coisa que até convence. Sim. E aí, quando eu parei para pensar, eu falei, cara, eu estou aqui pelo consumidor, nós estamos aqui para defender o consumidor. Se eles modificassem a forma com que eles lidam com o consumidor, modificassem a forma com que eles... os procedimentos internos, a gente não entraria com essa ação. Acho que o erro não está nem na questão do advogado, está no do judiciário. Tanto é uma questão interessante, a gente vê bastante. É bem como um juizado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto juizado. Beleza. Eles sabem o posicionamento da turma. A turma decide por procedência nesse sentido. Eles sabem. O primeiro, segundo, terceiro, quarto juizado, eles sabem que julgam por procedência. Eles julgam improcedente. Não, eu vou julgar... Sabe o que eu já ouvi? Excelência, exato. Não, excelência... Tanto uma desestimulação, quanto que, se nós temos uma ação de improcedência no primeiro grau e reformamos na turma, não há honorários de sucumbência. É isso mesmo. Eu já Mas aí é ouvi- maldoso. Mas é foda. Isso Longe aí- de mim falar isso, mas eu já ouvi de muitas pessoas Sim, mas é. que é julgado improcedente para que tenha reforma na turma e não seja arbitrado os honorários. É, E que vira e mexe e rolam comentários. Olha a quantidade de processos que fulano de tal tem aqui na vara, tá Ixi. ficando O rico. que mais tem? Acho que Então, assim, Esses comentários- espero do fundo do meu coração que Esteja isso não errado, né? aconteça. Porque a pessoa, às vezes, acha que está prejudicando o advogado, mas não, ele está prejudicando a sociedade, Lógico. que não tem um direito defendido. Então, a sensibilidade hoje nos magistrados É que um a gente vê espírito de muitos, pouco, né? Se for esse pensamento, Infelizmente. tomara que não seja. mas a gente tem que ter, pelo menos, essa esperança de que não seja isso que aconteça. Porque a gente vê casos que é surreal o tipo de decisão que a gente vê e que facilmente é reformado. E eu vou te falar, E tem depois? advogado que não aguenta apanha por muito tempo. A gente apanha pra caceta. Muito, pô. gente, Tem hora que o é advogado desestimulante, vai, às exato, tem hora vezes. que o advogado vai apanhar tanto, vai falar, gente, não tô É mais nem aí, comigo. perca seus direitos, eu não tô mais nem aí, entendeu? Isso daí, pô, tu vai prejudicar não Às vezes a das gente pessoas. começa a se questionar, será Um que eu estou fazendo algo errado não. mesmo? Wilson, Exato, um mas é processo verdade, que é pô. para demorar 1 ano e meio, que normalmente demorava 1 ano e meio, hoje a gente já sabe que vai demorar 3 anos é. por conta dos recursos e não é aplicada uma litigância de má fé. Protelatórios nitidamente, Gente, é pô. umas empresas pedindo gratuidade só outro para enrolar. ponto. E, gente, se eu fosse Entra com juiz, MS pra eu ia Interessante. pegar e falar assim, cara, litigância. eu tenho feito uma média de 12 a 15 ms semana de gratuidade, por falta de acesso à justiça. É outra forma Mas que isso aí pra estão pessoa impedindo. física, né? Pessoa física isso. só. Beleza, Estão isso. impedindo a pessoa de ir para o segundo Ah, grau, é muito recorrer das comum também. decisões, Ixi. porque não querem que reforme a decisão. Aham. Porque é ruim para aquele magistrado que tem uma sentença reformada. É como se, tipo, olha, você estava errado. Então, tem muito... e outra, o CPC diz que a análise, e a Lei 9.099 diz que a análise é sempre na instância superior. Exatamente. E fazem uma análise preliminar, assim, primeiro grau. antagônica, e que agora, nas 2 últimas semanas, eu já estou recebendo. Tendo em vista a quantidade de mandados de segurança e o entendimento da turma, reformando as decisões deste juizado, remeto-se à turma e já analise tudo. Por quê? O que acontece? Sai a sentença, eu embargo. Do embargos, eu apresento o recurso inominado. Certo. Aí ele fala, não, indefira a gratuidade. Eu embargo do recurso nominado. Só isso aí já foi uns 4, 5 meses. Quando volta, que eu tenho que fazer o MS, demora mais uns 4 a 5 meses para ir para a turma, analisar se vai deferir a gratuidade ou não, conceder ou denegar a segurança, aí volta, só para receber o recurso. Sendo que podia já É, levar já- tudo lá para a turma e falar, já ó, tá tá tudo julgado aqui, já. julga. Aham, pronto. Então, olha a quantidade de trabalho que hoje nós temos a mais dentro de um escritório de advocacia. E sabe o Olha a que eu vi? quantidade de De atos, De atos processuais que o juiz Agora eu tem vou que te fazer, contar gente. uma que tu vai mais, ficar desnecessário, chocado. A desnecessário. gente pegou e fez um recurso de uma sentença que saiu, ela saiu bem baixinha, e pelo dano que ocorreu lá, a gente sabe que é maior. Aí a gente pegou e recorreu. A gente recorreu, pediu gratuidade, o cliente é pobre, né, na forma da lei. Aí o magistrado pegou e falou assim, espeça-se alvará. Aí eu, que estranho, porque tinha um valor lá depositado, ele pagamento. mandou, eles Eles pagaram em primeiro grau. Eles pagaram Pagaram. metade. Pagaram a sentença em primeiro grau. Não, foram Aí sabe o metade que eles só. fizeram? O juiz pediu que fosse pedido alvará. Aí a gente viu o alvará, pediu para levantar. E aí o juiz falou bem assim. Satisfeito o direito. Não. Recusado. Aí Não, o juiz pera, fez Só que a gente Pera, recorreu- a ele gente falou recorreu o pra seguinte, majorar. Aí o juiz pegou e falou assim, em vez dele pegar e aceitar o recurso e mandar para cima, ele falou assim, indefira a gratuidade, porque agora ele recebeu um valor e ele tem condição de pagar. Só Não acredita? acredita, Wilson. Inclusive, vou até E um pegar o lance alvará daí. tem colaboradores, tem servidores que pedem gratuidade. A gratuidade não é pelo quanto que você ganha, é pelo quanto que você tem de gastos.
Se eu ganhar 100 mil e tiver gasto de 99 porque eu tenho uma doença ou alguma coisa, não é o quanto eu ganho que vai determinar a gratuidade. É isso que falta hoje. Parece que eles querem barrar a todo momento e criminalizar o advogado, que esse é o intuito da gente comentar um pouco sobre isso aqui, porque muitos advogados estão sofrendo com isso. Só que quem sofre não é a gente. Eu acho que chega sociedade. tanto processo para ele que ele fala assim, meu Deus, mais um. É tipo isso. Mais um. Então, acaba que... A gente sabe que eles estão sobrecarregados. Eu já cansei de ver magistrado, às vezes até quando a gente vai despachar de forma oral ou nos embargos auriculares ali que a gente vai para despachar pessoalmente, e eles falam, cara, é uma carga de processo muito grande. Hoje, aqui em Porto Velho, eu acho que já deveria ter pelo menos uns 7 a 8 varas de juizado. E pelo menos uma criação de mais uma turma especializada só em ações repetitivas. Porque eles não conseguem dar atenção. Às vezes é tanto volume do Ctrl-C, Ctrl-V, que são as ações de massa, que eles não conseguem dar atenção. A gente vê processo, às vezes, subindo em março, sendo julgado em junho, e aquele processo que a gente tem de 2017 não é julgado. Por quê? É muito mais cômodo os números. Sim, saiu, na época, até saiu uma reportagem do Migalhas que tinha tribunal falando mais de 1.200.000 atos em 5 meses de pandemia, como o home office é favorecido. Só que tu pega, vamos fazer uma regra de 3 básica. Decisão. Da decisão, o embargos, porque a decisão estava errada. Da decisão de embargos, outro recurso, ou um agravo, ou alguma coisa, ou um mandado de segurança. Se você faz uma regra de 3, esses números caem por 1/3. Ou seja, decisões efetivas não se tem tantas assim de expressividade. Então, assim, tem que ver até que ponto criminalizar o advogado é legal. É legal. Porque isso não é legal. E é impressionante. Mas assim, agora para realmente a gente finalizar, porque esse assunto eu acho que a gente conseguiria ficar aqui mas é bom uma hora falando, porque realmente é muito bom e é muito... todo mundo se indigna, né? Quem trabalha na prática se indigna. Porque assim, o que eu acho que as pessoas não imaginam. A gente está ali na rede social postando, a gente tem aqui o podcast, a gente tem tudo, mas assim, se você der façam isso, pega minha OAB, tá, 9233, e coloquem lá no PJI, vocês vão ver o tanto de processo que eu tenho, e eu cuido de todos, a gente tem que cuidar de todos lá no escritório, tá? E realmente é um cuidado excessivo mesmo, nossos processos não é querendo fazer jabá não, mas é realmente, eu não sou modesta em falar que nós somos um escritório que dá o resultado efetivo e que temos qualidade, sim. Porque eu prezo pela qualidade do meu escritório. A gente tem uma equipe que ela é mensalmente motivada e preparada para poder dar um bom resultado ao cliente. E nem sempre o bom resultado é a procedência. Não, a gente não tem como garantir. E com isso, até com a experiência que nós temos na prática, a gente formalizou o curso ADV Prática, que é o do atendimento ao alvará, que vai sair no Hotmart dia 30 de agosto, tá, gente? Esse vídeo aqui vai sair na última semana de agosto, então já convido vocês, se você não comprou, assistam, é ótimo. Comprem. Adquiram, porque está somente R$ 127,90. Então, não perca essa oportunidade, a gente explica tudo. A gente explica do atendimento, do primeiro atendimento, até um saldo remanescente, que muitas pessoas comem bola quanto a isso. Às vezes dá R$6.000 por mês. Alvará, que a pessoa não sabe, a pessoa não sabe nem às vezes pedir um alvará, como que eu recebo o dinheiro que está depositado em juízo? Então, assim, na caixa, né? Para te preparar mesmo, para te deixar assim, um advogado pronto para a prática. Porque tudo isso que a gente está falando aqui foi experiências de anos adquiridas e a gente consegue te dar, a gente tem modelo de para colaborar com vocês, então, se vocês quiserem disponibilizar para o pessoal a aula de bônus do Google Ads para advogado. Uma aula bônus. Só para ficar com gostinho. E aí, se quiserem, depois entram para o curso lá da universidade. Porque a gente não tem como a gente explicar a importância do Google Ads. Exatamente. Só que eu estou fazendo um trabalho que eu vou te dizer. Depois que a gente finalizar esse trabalho, Wilson, eu quero te passar essa lista, até para você dar um feedback para o pessoal lá que você dá da aula do Google Ads. Porque a gente está fazendo uma coisa que realmente eu acho que nenhum aluno seu fez. A gente está pegando todo mundo que veio do Google Ads. E a gente está vendo quem finalizou o atendimento, quem não finalizou, o que faltou. Mas é uma tabela que está ficando minuciosa. Até a palavra que a pessoa usa, a gente usa ali para a gente poder tratar mesmo esse cliente. Sim. E eu acho que é bacana, porque o Google Ads, o Google Ads, ele mudou mesmo a forma com que a gente enxerga a advocacia. Porque antes a gente ficava muito nessa de vamos pegar pessoas conhecidas e tal. Hoje a gente atende gente do mundo inteiro. Até gente de Portugal veio com a gente por conta do Google Ads. É verdade. Graças ao Wilson Vedana. Não, tanto é que eu falei, você lembra hoje? Hoje eu cheguei, eu fechei um contrato do Ads. Top. É porque a gente não tá... A gente tenta utilizar no escritório lá
direito civil como parâmetro para tudo. Legal. Porque basicamente é o mais amplo de todos ali, né? E cada um tem sua área. Eu tenho previdenciário, Thiago trabalhista, Vitória, família e sucessões. A gente falou, velho, bora fazer agora os nossos, Thiago? A Thiago, bora. A Thiago fez trabalhista, eu fiz previdenciário. Aí a gente faz acho que não faz nem uma semana. Aí vem mensagem, sempre vem gente. Tem as tal, pinguelas. tem as pinguelinhas, tem, meus negocinho. tem de todo jeito. Todo jeito. Tem Aí as eu fechei- dúvidas. É, Tem aí hoje eu dúvida, fechei a meu gente primeiro tira. contrato no Google Ads, pô. Eu acho que eu passei a lista Legal. pro Thiago tem o quê? Uns 15 dias. Não, a gente Não, implementou mas com conseguiram uma efetivar, semana e tem meia. Tem uma Faz semana? a gente Sábado faz não a estavam me semana. ligando. Investiram quanto? Foi. Acho que nem R$100. Não, a gente Até botou... agora. Nem Nesses 100 dias. reais, nem 100 Eu reais. tava jantando com Nem o Felipe 100 reais. sábado, aí o cara me ligou. Eu achei Cara, estranho, no porque normalmente banheiro. não me ligam, né? Eu falei, oi. Não, doutor, não sei o que, não sei o que. Eu falei, peraí. Comigo também. É, tu Foi, também eu tava- tava... Aí eu falei assim, ué, eu tava- eu não dei meu número pra ninguém. Eu falei, não, pô, já tá valendo o Google ADS. Aí eu, opa, vamos marcar Pô, é muito segunda-feira e estupendo. tal. Já não sei o marcou quê. a segunda-feira para atender. É foda, gente, pô, muito é bom. muito legal isso daí, porque as pessoas elas não têm noção de como a gente pode fazer a advocacia dar certo. Porque, assim, é muito desestímulo, é muito desestímulo. Mas também tem muita coisa boa por aí. Muito, E, demais. assim, Outra eu coisa não tenho interessante, agora já indo para outra pauta, sabia que o Wilson está construindo a nova casa dele, Nem... né? A casa É verdade, o Wilson dele. casou! meu Saí! amigo. Beijo, amor. Eu quero saber quando que a Saine vem aqui, porque é legal o tema dela. É, também. ela é médica. E Questão ela- da pandemia, Doctor. Gente, só que é o Covid. seguinte, Casa de Ferreiro, o espeto, ele é de... Vixe, Maria. pau, porque a Ave Sayane ela deveria Maria. aparecer mais naquele Instagram dela, viu? Meu amigo, eu só vejo você, Sayane, sabe quando? Quando o Wilson vai lá, mano, eu te postar toda acabada dançando Se eu mostrasse os vídeos que eu faço diariamente dela, ela ia viralizar com tudo. Ela é engraçada, ela é Puta. engraçada, né? Ela fica Ela não gosta, puta né? comigo Gente, porque eu ela é posto um muito vídeo, eu espontânea. pego ela no momento assim É e ela meio não sabe descontraída. disfarçar. Se eu pego ela num desespero, ela... Com certeza eu ia ficar rico com redes sociais, mas infelizmente ainda ela não está preparada. Mas no dia que vocês começarem a postar, vocês vão virar o Paulo Musi e a Roberta Carbonari. Carbonara, sei lá. O Zé Felipe e a Carbonari. Virgínia. Zé Felipe é homem, né? Se bem que eu sou muito mais bonito que ele. Ai, Ô, meu ai, amigo. vamos E fazer deixa eu essa te falar, propaganda. deixa eu te falar uma coisa. Tu tá comprando material de construção lá? Tô. Tá construindo. tudo. Tá Com construindo cupom lá. de desconto. Do Pode Direito. Então, Olha então aí, você que tá aí querendo construir, fazer a sua casinha, a sua mansão, o seu momentinho ali com a sua gata. Então não perca tempo não, vai lá na Tem de Tudo, porque o Pablito ele vai te dar o desconto da Pode Direito Lua de Mel. É isso aí, meu amigo. Se você quiser, primeiro de tudo, vamos lá. Mulher, massagem. Pra ter um lugarzinho bom, tranquilo, piscina. Porra, jacuzzizinha. A jacuzzi ficou top lá, hein? Jacuzzizinha, É. ó. Eita, Jacuzzizinha, isso, eu pai. quero ir no churrasco. viu? quero- E não vem com conversa de, leva um azulejo não, que... Tu vê que o Chá negócio de casa nova. vai rolar. Ei, outra coisa, gente, ideia aí pra vocês. Tem muito chá de casa nova, mas não tem chá de construção nova. Então faça, vamos começar a aderir isso daí. Deixa Vai lá a Tem de lista Tudo. lá na loja, meu amigo. Já era. Ah, era? E Wilson, falando de outro assunto assim bacana, é porque assim, as pessoas elas hoje em dia elas estão muito burras financeiramente. E Nossa, eu vejo Luísa, muito isso quando as pessoas elas não sabem entender juros. A gente estava falando sobre juros abusivos e tudo mais, mas as pessoas não, É um mundo não diferente, fazem a né, pesquisa Vitória? mínima. E, cara, eu vou te falar, é um mundo que eu comecei a estudar e eu estou apaixonada. E eu comecei a estudar graças ao nosso patrocinador, a Demicon, como é legal você fechar um consórcio. E como os juros é baixo, a facilidade para pagamento, a quantidade de você opção. optar por sorte, né? Porque às vezes você está ali pagando mensal, você não faz lance nenhum, você foi sorteado, você pode tirar seu carro ali que você tanto sonhava. A gente gasta às Imóveis. vezes R$2.000, R$2.500 com coisas supérfluas. Sim. Por que não investir num sonho de uma casa própria? Investir no sonho do Comida. carro desejado. Inclusive, eu fechei 2 apólices com... Eu não vou chamar de Evandro, não, gente. É Pokémon. Meu amigo Pokémon. O Evandro. Fechou a gente com ele. fechou 2 apólices. E olha, aí não é nada- a não é- questão que a Vitória está falando, de estudar sobre a questão de juros e tudo mais. Uhum. O consórcio é para você se programar. Perfeito. E eu adquiri 2 apólices que daria para construir uma casa tranquilamente, uma boa mansão aí. Para o quê? Pegar um financiamento imediato, que é dinheiro rápido, para poder cobrir com um consórcio em uma contemplação. Então, tudo isso é análise de mercado. E isso tudo eles ensinam lá. Eu Ensinam. acho legal porque Ensina, assim, né? as pessoas elas não sabem. Mas, por exemplo, eu não sei nada de consórcio. Cara, vai lá na Demicon. Eles estão lá o tempo Toma um todo. Sempre tem cafezinho. um consultor
consultor lá para poder te ajudar. E, cara, toma um café e escuta o que eles têm para te dizer, porque eu tenho certeza Vai que sair ele com outra vai visão. agregar muita coisa na sua vida e você vai sair com outra visão. E beleza. Ah, Vitória, não vou querer fechar, não. Mas vai lá, meu amigo, eu tenho certeza que você vai querer converse, só fechar. converse. Porque Meu eu amigo. cheguei lá para entender o negócio e já saí com consultor. Já tá saiu com assinado associado já. Às vezes você gasta uma casa a cada 6 anos, sendo uma casa simples a cada 6 anos, com coisas que não vão agregar em nada para sua vida. Por que não se preparar E para o realizar um futuro ter sonho. tranquilidade, né? Isso Esse é aí vai massa. ser o corte, hein? Gostei desse. Gostei, meu amigo. Ei, cola em mim. Aqui a copywriter tá... Ih, copyright. Tá, Betina. Ei, Agora Wilson, vamos lá. Eu quero confia em copyright. mim. Confia Eu em quero mim. copyright. Como diz Jorginho, confia em mim. E vamos falar do nosso evento dia 3 de setembro? Vamos. Gente, dia 3 de setembro, eu e o Wilson, a gente vai fazer um evento massa. Vai ser basicamente uma... Eu acho que eu não vou colocar como imersão, porque imersão deveria ser uns 2 dias, pelo menos. Mas É um curso em company. É um curso em company que, assim, gente, vocês vão sair de lá com outra visão sobre a advocacia. Então, se você está aí começando, eu não sei, quando esse vídeo sair, talvez Quem pode tá ter perdido alguma também, vaga com 15 anos de carreira aí, quem e tá não perdido... sabe É ainda se voltado pra posicionar quê? nas redes sociais. A gente vai ensinar sobre como você se posicionar de forma correta, tanto nas redes sociais e para você não perder venda nenhuma. Porque as pessoas, elas às vezes falam, não, mas eu já sei mexer com o Instagram. Será que sabe mesmo? Vamos além um pouco. Vai ser um curso para você que acha que o escritório de advocacia é dentro do escritório de advocacia. Não. Não é. Quem está dentro do escritório de advocacia, como vocês falaram agora há pouco, quem não está vendo vocês não está na internet. E quem está dentro de um escritório de advocacia não está sendo visto por ninguém. Por ninguém. Então, nós iremos acompanhar para você que está... Então, assim, nós temos 8 vagas apenas. Nós 8 vagas. encerramos quase no curso da OAB Jovem lá, as 22 vagas. É um curso para 30 pessoas. Não vai ter gravação. Vai ser entregue coisa lá dentro que acho que talvez vocês nunca tenham ouvido, nem É porque é muita pensar que poderia prática. colocar Eu para acho advocacia. Eu acho que as pessoas elas têm muito aquela coisa de tudo que todo mundo está vendendo. Claro que temos aí vários cursos incríveis, mas assim, eu vou colocar minha parte, né, do curso. Tudo prática mesmo que funcionou comigo e práticas que Sim. funcionaram com o Wilson e que funcionaram com pessoas próximas e fazer mesmo, mudar a visão de vocês e fazer uma coisa prática, porque você não vai ficar o tempo todo ali sentado aprendendo, não. Exato. Vai também, mas eu quero que você coloque em prática no dia. Então, no dia você vai sair do curso com o seu Instagram já modificado. Vai ter dinâmica, vai ter... A pessoa vai ter que levantar para fazer stories sim na hora. Inteligência emocional, Inteligência emocional vai ter de também. como entender um mapa comportamental, ver como que ela precisa se portar, como lidar com uma frustração no momento da audiência para não gaguejar, não demonstrar nervosismo para outra parte, para o seu cliente. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso. E, principalmente, como atrair cliente todos os dias, fazendo-se presente nas redes sociais e não só rede social. A advocacia no offline nunca vai morrer, porque a advocacia envolve confiança. Então, quanto mais você é visto como uma pessoa, às vezes você não precisa ser o mais inteligente, nem saber das doutrinas, nem saber... Saber de mas tudo, né? Você é como muita gente fala, não é sobre direito, é sobre a dor da pessoa. Entenda a dor da pessoa e você prestará um bom serviço. É isso. Vai- Então, vai gente, ter uma vaguinha pra mim dia lá, não? 3 de setembro. Vai Falou- sim. falou Tanto o que- MBS quanto a advocacia, Vedana Olha aí. Advocacia vão estar lá. E, Olha ó, aí, galera. temos 8 vagas. 8 vai sair vagas antes da apenas live? Eu vou colocar para vender antes da live. Não, a gente vai fazer a live semana que vem. Mas e o esse... Pó Direito vai sair antes da live? Não vai ser quarta-feira que vem, Sai vai ser na depois, outra. é. Na outra quarta. Então não vai ser. Tá. Vai ser na última Então, semana. se Talvez você não está vendo tenha. hoje, talvez Manda- não tenha mais vagas. Mas manda Porém, o nome. faz um corte. Não, amigo. Só eu com vou essa fazer- partezinha pra gente... Dá pra Eu vou botar, fazer um corte, mas dá eu pra quero falar o botar, seguinte: faz um pré-inscrição, se você quiser, para a Isso, próxima turma, dá pra porque fazer. Pronto. não vai ficar só nessa. Então, assim, se você quiser, tiver interesse e não tiver vaga nesse de 3 de setembro, vai coloca fazer seu uma lista de nome. espera. A gente faz sua lista de espera, que nem o pessoal, as 22 pessoas que esperaram, 2 meses, tá aí, ó. A gente vai fazer o curso e eles já estão inscritos. E o Então, legal, não né? perca. Quem compra o curso em company ganha o curso de Google Ads para advogados. Ah, é. Ou Que seja, a legal. pessoa compra um curso que custa 197 e por um adicional aí que vai valer 397 esse curso em company, a pessoa vai ter ali 8 horas de conteúdo, onde a Vitória vai mostrar como ela faz os stories, como que ela faz as frases de impacto que chamam a atenção da pessoa. Eu vou falar sobre venda, prospecção offline. Vamos ter uma pessoa que vai falar só sobre inteligência emocional, que é o Lélio Lopes. Vai ter Então, dinâmica massa vai ter lá na dinâmica. hora. Então, assim, é um dia para, às vezes... Sair da Às vezes a caixa. pessoa sabe o que tem que fazer, mas ela precisa ouvir o que tem que fazer de uma outra Sim. pessoa. Às vezes o pai dela fala para ela que ela tem que fazer aquilo, e ela fala, ai, meu pai.
Vou escutar meu pai? E é Só pra que você o vizinho sair da fala. caixa mesmo, Exatamente. você abrir sua mente. Então, gente, Eu não quero perca. participar. Se inscreva aí, tá? E, ó, curso em... Curso em Company. É quase um Volkswagen, o V e o W. Né? O Volkswagen, o Volkswagen jurídico. É golzinho 1.0. E aí, com essa a gente termina. Tá, gente? Galera.